Gostei da mina que comprava livros. Hoje eu vou comentar com vocês sobre um filme que é um dos meus favoritos espanhóis e que foi um dos primeiros que eu assisti. Esse filme é de 2005 e eu vi pela primeira vez em 2015. E uma coisa muito engraçada que aconteceu é que na época eu aluguei em algum lugar, era como ainda tinha aluguel de locadora aí. Eu aluguei esse filme num período que eu ainda não sabia que eu estaria desempregada um mês depois. Foi muito curioso isso, eu já era de RH. E aí eu peguei o filme, aluguei tudo e fiz uma crítica falando bem. Eu vou deixar a crítica aqui embaixo pra vocês no blog. E aconteceu exatamente isso. Eu postei essa crítica no dia 19 de abril de 2015. E ontem eu fiquei lembrando desse filme sem saber que eu tinha postado essa crítica nesse dia. Procurei em Globoplay, Amazon Prime e em Netflix, não tinha esse filme. Fiquei desesperada querendo assistir e mostrar pro meu marido o filme. E aí eu achei na internet, no YouTube, na verdade, online, totalmente em espanhol. Eu tive que traduzir várias coisas pro meu marido, mas ele conseguiu entender. Então assim, eu vou deixar o link aqui embaixo também pra quem quiser assistir. Mas eu não encontrei ele com legendas, mas eu acho que super vale a pena ver e dá muito pra entender após eu falar algumas coisas também aqui pra vocês. O filme se chama El Método, e é um filme que fala sobre processo seletivo. Em tempos de crise, que em 2005 teve uma grande crise em Madrid, na Espanha, o filme se passa em Madrid, então tinha dívida com o FMI, a taxa de desemprego altíssima. O filme começa inclusive dessa forma, mostrando várias pessoas em frente a uma empresa reclamando, fazendo protestos sobre o desemprego, sobre taxas de pagamento de FMI, tudo isso. E aí a gente vai acompanhar candidatos que estão se preparando para ir para uma entrevista. São 7 executivos. Essa história, assim como aconteceu com Perfectos Desconhecidos, ele era uma peça de teatro e depois virou um filme. E ela, como peça de teatro, ela foi escrita pelo Matheus Gil e depois ela foi um roteiro adaptado pelo Jordi Galleron. E a direção é do Marcelo Pinheiro. Como eu disse pra vocês, eu tinha assistido já, então eu vi novamente, então pra mim eu não lembrava de muita coisa. Mas é muito estranho. Não só, eu sou de RH, gente, eu faço processos seletivos e tudo, eu sou da área de recrutamento também, mas não é por isso que eu não me sinta extremamente nervosa quando eu tô querendo uma vaga. Por mais que a gente já saiba muita coisa, isso não deixa a gente numa zona de conforto. E processos seletivos são tensos. Imagina você chegar nesse com outra, você seria a 7ª pessoa, então com outras 6 pessoas que você não conhece. E quando você chega lá, já começam algumas coisas estranhas. Uma delas é que pedem pra você preencher um formulário que você já preencheu outras vezes, porque não é a primeira vez que você está indo lá, mas é a primeira vez que tem outros candidatos com vocês. E tem entrevistas individuais e tem entrevistas por dinâmicas de grupo. Isso é definido de acordo com um processo seletivo, de acordo com liderança, com algumas questões que o RH estuda. Geralmente vagas com níveis hierárquicos muito altos, como gerência, direção, elas são entrevistas individuais. Vagas mais operacionais, como assistente, auxiliares, elas são dinâmicas de grupo. Isso não é uma regra, pode ser quebrada, mas normalmente é feito dessa forma. E quando eles chegam lá, é um cargo executivo e eles têm uma dinâmica. Eles assinam um termo onde eles têm que participar de um método que eles não sabem o que é. Então ali a gente vai conhecer os 7 personagens que são atores muito famosos do cinema espanhol. O Carlos é o Eduardo Noriega, a Nieves é a Nasra Ningri, o Fernando é o Eduardo Fernandes, o Ricardo é o Pablo Echarri, o Júlio é o Carmelo Gomes, a Ana é a Adriana Osores e o Henrique é o Ernesto Altero. Bom, o que vai acontecer com eles? A gente vai começar a entender cada um deles, como é que eles são. O Júlio não, na verdade, quem vai chegar é o Pablo Echarri. Então é o Ricardo, já vai chegar reclamando desse formulário, vai falar que não quer preencher de jeito nenhum esse formulário, vai chegar reclamando com a recepcionista, que na verdade não tem culpa de nada disso, porque afinal de contas ela é a recepcionista, ela tá cumprindo ordens ali também. Então ela vai pegar e vai falar, olha, ou você preenche isso ou você não vai participar do processo seletivo. E aí ele fica meio assim, todo mundo fica meio assim, acabam preenchendo, um deles não aceita preencher. E quando essas coisas começam num processo, quando uma pessoa começa a reclamar, geralmente as outras pegam e aí começam a reclamar, tipo assim, olha, acontece isso, sabe? Se ele reclamou, eu também vou reclamar. Então ele começa ali como um líder reclamando. Mas isso não acontece porque todas elas querem aquela vaga.
Eu não vou entrar muito em detalhes sobre o que acontece, nem sobre o final, porque eu quero muito que vocês assistam, mas eu já vou dizer que ali o processo, o método, é muito cruel. É um querendo comer mesmo o outro, um querendo passar a perna no outro. Tem cenas fortes, tem cenas onde... fortes que eu digo assim, cenas que mexem com os brios da gente, por exemplo, quando um deles vai pegar e questionar uma mulher ser velha para aquela posição e ela tem 40 anos. Os outros vão se encantar com a mais jovem, que é o papel da Naja Nini, que é a Alicia, né, do La Casa de Papel. Então assim, dois deles já se conheciam. O Carlos e a Nieves, eles já são ex-namorados, então eles vão ter mais, né, uma afinidade ali. Um deles é um cara de RH que está escondido, infiltrado, eles vão ficar sabendo disso e tentando descobrir. E o que acontece também é que eles vão contar alguns podres, o próprio computador que está na frente deles vai contar alguns podres sobre cada um dos personagens e aí eles vão começar a eliminar se eles têm chance ou não. E como é você que quer ficar com a vaga, como é que você vai dizer que a outra pessoa não deve ser eliminada? Você vai querer que ela seja eliminada, ainda mais se ela for um candidato forte. E eles têm perfis muito diferentes. Então, assim, é extremamente interessante a forma como é abordada os processos seletivos, o como colocar as pessoas uma contra as outras, mesmo elas não querendo, como é que mexe com os brios das pessoas. Então, assim, e por mais que o final é muito inesperado, o final é daqueles dias que você fica esperando que seja de um jeito e é de outro. Então é bem filme espanhol, bem gostoso de assistir. Enfim, gente, é fantástico. Eu super recomendo pra vocês que vocês assistam esse filme. Vou deixar todos os links aqui embaixo. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar seu like e de colocar aqui embaixo se vocês já assistiram, o que vocês acharam, porque é sempre muito bacana conversar com vocês. Combinado? Um beijo grande, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.